Olá, sejam muito bem-vindos. Ou melhor, sejam mais que bem-vindos, sejam extremamente bem-vindos. Esse aqui é o primeiro episódio desse projeto maravilhoso que se chama Das Páginas para as Telas. Meu nome é Matheus e antes da gente começar e ir para o episódio, eu preciso explicar para vocês rapidinho do que se trata o projeto e como vai funcionar. Das Páginas para as Telas é uma série documental que será dividida em 5 episódios. Esse projeto, na verdade, é um trabalho de conclusão de curso. Sim, é o nosso TCC, então faça o favor de assistir inteiro. Meu grupo e eu somos alunos de jornalismo do CEUNSP do último ano e como nosso TCC, a gente decidiu fazer essa série documental que vai contar toda a história e a trajetória das adaptações de histórias em quadrinhos para o cinema. Aqui você vai entender como tudo isso começou e como a gente chegou nessa febre dos filmes de super-heróis que a gente vive hoje em dia. A nossa ideia original era fazer uma coisa realmente grandiosa e super bem feita. A gente até se preparou muito para isso, inclusive. Mas aí veio a pandemia e com todas as limitações que nós tivemos, a gente acabou tendo que readaptar o projeto. E é justamente por isso que todas as entrevistas contidas nesse documentário foram feitas apenas em áudio e as imagens que você vai ver são todas imagens da internet. Porque a gente precisava arrumar um jeito de fazer isso de forma 100% segura e por isso nós fizemos tudo 100% online. Mas enfim, chega de papo e vamos para o que interessa. Por acaso você já se perguntou como e quando todos esses filmes de super-heróis começaram e de onde eles vieram? Pois é, de aliens e morcegos a vampiros e mutantes, nesse episódio você vai descobrir como tudo isso começou e quem foram os grandes responsáveis por esse início. Confira. Para começo de conversa, a história de Hollywood com quadrinhos de super-heróis é muito, muito, muito antiga e passou por diferentes ciclos, né? Se a gente parar para pensar aí no começo de tudo, a gente tem que lembrar que antes até do Superman do Christopher Reeves e tudo mais, a gente tinha os serials, né? Serials, eles eram uma espécie de seriado curto que passava nos cinemas norte-americanos antes da atração principal, que seria o longa-metragem, né? A gente está falando aí do começo do cinema, né? Década de 30, década de 40, né? Pela característica episódica que quadrinho tem, os quadrinhos eram muito adaptáveis para esse tipo de mídia, né? Então, assim, antes de qualquer coisa que a gente pode falar a respeito, né? A gente tem que falar desse negócio, né? Que no Brasil às vezes recebe o nome de matinês, né? São aqueles pequenos segmentos, né? Preto e branco, do herói enfrentando o bandido, né? E de repente o herói estava num trem, o trem ia descarrilhar e cair num abismo e o capítulo terminava exatamente ali, né? E ali, será que os nossos heróis vão sobreviver a isso, né? E aí o capítulo seguinte mostrava o herói sobrevivendo de um jeito absurdo, né? E a história ia continuando. Então, Hollywood trabalha com esse tipo de adaptação desde essa época, né? Os serials, né? As matinês, elas foram muito populares num determinado ponto, né? Aí você tinha os serials do Capitão América, você tinha os serials do Batman. O Batman chegou a ter, acho que 2 ou 3, né? Mas os serials, eles são engraçados porque eles são até um negócio anterior ao quadrinho de super-herói, né? Porque os quadrinhos de super-herói, eles vieram das tiras de jornal e não o contrário, como algumas pessoas entendem, né? Então, os primeiros serials são baseados nos personagens das tiras de jornal, né? Você vai ter os serials do Tarzan, você vai ter os serials do Sombra, do Dick Tracy, que esses caras são meio que os pais dos super-heróis, né? Esses caras, eles estão quase ali, né? Eles combatem o crime, eles têm todo um tipo de argumentação, mas eles ainda não têm superpoderes, né? A coisa muda de figura com o surgimento do Superman, que é o primeiro super-herói, né? Eu acho que assim, o primeiro longa-metragem envolvendo um super-herói é um filme do Superman, acho que de 1950, feito por um estúdio independente, e tem muito pouco efeito, na verdade, né? Na verdade, esse filme ele foi feito como uma espécie de episódio piloto para o seriado de TV do Superman, né? The Adventures of Superman. Mas esse é o ponto zero, né? Assim, se a gente parar para pensar em realmente filmes e não seriados
cinematográficos, né? Mas assim, acho que os filmes de super-heróis sempre tiveram esse grande problema, né? Você precisaria ter tecnologia para conseguir adaptar de uma forma mais ou menos crível tudo isso, né? A gente vai ter em 66 ou 67 o primeiro longa-metragem do Batman, né? Que é baseado no seriado de TV, né? Do Adam West e do Burt Ward, mas era um outro mundo, né? Eles estavam naquele clima do seriado de TV, que mais voltado para o humor, né? Assim, bem espalhafatoso, mas ainda outra coisa, né? Acho que a gente vai ter realmente uma adaptação que tem mais a ver com esse ambientação dos quadrinhos com o primeiro Superman, do Christopher Reeve, né? Que aí, com um bom elenco, com um bom roteiro, com um bom diretor, né? Com efeitos especiais que convencem, né? Ele é um grande esforço para conseguir transformar uma mídia muito complexa, né? Que é a mídia dos quadrinhos para a vida real, né? Acho que durante muito tempo Hollywood nem tentou, porque não tinha condição técnica, né? Excuse me. That's a bad outfit. Okay, Breslau, move these people. God, look up there. What the hell is that? Easy, miss. I've got you. You've got me! Who's got you? Foi o Batman de 89 que deu o pontapé para essa geração que existe hoje. Se não fosse esse Batman, primeiro que é importante a gente só esclarecer um pouquinho sobre esse Batman. Ele foi muito, muito, muito importante, porque foi ele que mostrou, ele é o case de sucesso em relação a filmes de super-herói. Porque foi ele que conseguiu bater a marca de 100 milhões de dólares mais rápido. Na época, ele conseguiu essa marca em 11 dias. E ele foi o filme que mostrou para Hollywood, mostrou para o público que eles poderiam fazer um filme que fosse baseado em um quadrinho. A gente tem o Superman, mas o Superman, ele também faz parte de um... Como eu posso explicar? Ele faz parte de um universo muito particular, de uma época muito específica, e ele não foi feito necessariamente para um público mais jovem, e nem necessariamente para o fã do Superman. No caso do Batman, ele foi com foco completamente para o fã de quadrinho, aquele fã que comprava desde o fã adolescente até o fã com mais de 40 anos. É importante a gente dizer que esse sucesso que a gente vê hoje nos filmes de super-herói, que não é necessariamente um gênero, na verdade, né? Acaba não sendo... Não existe um gênero de super-herói quando a gente fala de gênero cinematográfico, mas é importante a gente dizer que se não fosse esse Batman, não existiria, a gente não veria hoje em dia essa geração enorme de filmes de herói. E a gente teve já duas Batmanias, né, no mundo, né? Batmania é o nome que se deu para um momento em que todo mundo ficou meio obcecado pelo Batman e qualquer coisa relacionada ao Batman vendia, né? A gente teve isso em 66, na época do lançamento do seriado de TV do Batman, e a gente teve isso uma segunda vez em 89, né, quando sai o filme do Tim Burton. E assim, eu tava lá em 89, né? Não posso falar a respeito de 66, mas eu tava lá em 89, eu era moleque, vi o Batman no cinema, e cara, o símbolo do morcego tava em todos os lugares em 89. Foi um negócio que a gente nunca viu de novo, né? Até porque talvez, num determinado momento, todos esses filmes da Marvel, eles criaram meio que uma situação que, assim, não tem mais uma onda, né? É uma questão sucessiva, né? A gente está consumindo os filmes da Marvel um atrás do outro, os produtos da Marvel um atrás do outro, né? Mas em 89 não, né? Em 89, assim, o Batman apareceu e tudo girava ao redor do Batman, né? O símbolo do morcego estava em todos os lugares e, assim, a gente está falando de produtos acima de tudo, né? É óbvio que os estúdios, assim, prestaram atenção nisso e é óbvio que os estúdios estão muito interessados em vender filmes, em vender bonecos, em vender roupas, em vender acessórios. Don't kill me! Don't kill me, man! Don't kill me! Don't kill me, man! I'm not going to kill you. I want you to do me a favor. I want you to tell all your friends about me. What are you? I'm Batman. Apesar de entender toda a importância histórica do Superman de 78, do Christopher Reeve, apesar de entender toda a importância histórica que 10 anos depois, 10, 11 anos depois, né, enfim, o Batman de 89 do Tim Burton teria, óbvio, se a gente for pensar entre uma coisa e outra nessa década no meio, a gente teve muita coisa acontecendo, inclusive outras adaptações que a gente
pouco lembra, assim, sei lá, desde o Corvo, por exemplo, que é uma adaptação de quadrinhos também, né? Até o Darkman, do Sam Raimi, por exemplo, que não é uma adaptação de quadrinhos, mas é o Sam Raimi fazendo uma homenagem aos quadrinhos, que são uma coisa tão querida para ele. Eu acho que só chegamos ao que dá para chamar de uma tendência cinematográfica, a utilização do arquétipo, de fato, com o Blade. Ou seja, quando o Blade fez aquele sucesso inesperado dentro de uma New Line, que nem era o principal, né? Era um estúdio secundário da Warner, né? Os outros estúdios começaram a olhar e falaram, peraí, isso é baseado num gibi, tem aqui propriedades, direitos comprados que não necessariamente estou fazendo uso, saca? É a mesma coisa dos X-Men, por exemplo. A Fox tinha aquilo como parte de um contrato predatório que eles tinham com a Marvel desde sempre, desde que o Stan Lee resolveu porque queria, botou na cabeça e disse, eu vou, enfiou a mala debaixo do braço e saiu negociando com um monte de estúdios, porque botou na cabeça que queria, porque queria que os personagens que ele criou se tornassem propriedades ou cinematográficas ou televisivas, enfim. Esses contratos estavam na mão dos estúdios, e a Fox tinha lá uma porrada deles, assim. X-Men, tinha Demolidor, tinha Quarteto Fantástico, e aí quando a história do Blade veio à tona, como foi um sucesso inesperado, não foi um gasto milionário, mas foi um filme que rendeu bem para aquele verão. Opa, peraí, então acho que temos aqui temos aqui algo que pode ser feito. E aí começou, a partir dali, não existiria de fato, eu sou do time que defende, inclusive, que não existiriam os X-Men do Bryan Singer se não fosse o Blade. Então acho que a Fox só se coçou de fato para fazer os X-Men com o Bryan Singer a partir do momento que viu o que aconteceu com o Blade. Dá para fazer uma coisa moderna, dinâmica, que ao mesmo tempo que atrai o fã de quadrinhos, principalmente atrai o novo público, o público de cinema, né? A gente tem que entender isso, assim, o filme baseado nos personagens de quadrinhos, baseados em super-heróis, não estão aí, óbvio, para falar só comigo, que sou leitor de quadrinhos, né? Aí para falar com todo mundo, com o público em geral. Eles pegaram, talvez, os personagens, a Fox finalmente conseguiu pegar os personagens que talvez tenham a cronologia mais confusa dos gibis de super-heróis, que são os X-Men, traduzir isso para um público que muitas vezes não fazia a menor ideia de quem eles eram.